Se você já assistiu o teaser da terceira temporada de Round 6, você já deve ter percebido ali que as imagens não estão numa ordem muito correta, né? E isso é obviamente também para nos confundir no que vai acontecer na série. Mas nós aqui ativamos o detetive de teaser e colocamos esse teaser totalmente em ordem para vocês. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um View comigo. Como você já deve imaginar, os teasers e os trailers são materiais publicitários ou promocionais que têm como objetivo aguçar o interesse da audiência para assistirem aquele filme ou série, certo? Só que para isso ficar legal, eles misturam cenas de tudo quanto é jeito, sem uma ordem definida, o que auxilia inclusive para confundir a audiência e esconder ali os segredos escondidos, colocando cenas do fim no início, cenas do início no meio e por aí vai. Agora, e se alguém tentasse organizar um pouco essas imagens numa linha cronológica para facilitar o nosso entendimento e com isso tentar desvendar o que efetivamente nós vamos conseguir enxergar ali durante os episódios da série? E isso foi basicamente o que nós fizemos aqui. Então, antes de irmos pro vídeo, já deixa o seu like e hype esse vídeo que deu muito trabalho, hein? Já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. E vamos direto pro vídeo organizado do teaser da terceira temporada de Round 6. Então, depois do final da segunda temporada de Round 6, em que nós tivemos ali uma baita confusão com aquela rebelião dos jogadores contra os guardas, é natural que eles vão ter que organizar a casa ali, né? E esse teaser mostra um pouco dessas cenas para nós. Obviamente, eles terão que fazer ali a identificação e o controle de baixas, para ter uma certeza de quais são os jogadores que continuam ativos no jogo. E com isso, nós veremos o jogador 246 sendo escaneado. E a minha aposta aqui é que ele tenha morrido mesmo, já que nós vemos ele deitado no chão sendo identificado. Ou então que quem esteja fazendo esse escaneamento, essa identificação, seja a guarda número 11, que conhece ele e esteja ali talvez falseando o scanner para dar ele como morto. E no meio de toda aquela confusão, é bem possível que ela consiga mesmo, né? Depois nós veremos ali o guarda de preto com a máscara de quadrado, que é meio que o chefe daquela parada toda, orientando a movimentação dos guardas. Que obviamente aqui, devido às grandes baixas que eles tiveram, vão ter que reposicionar toda a sua tropa para conseguirem cumprir com as suas funções. E nessa reorganização toda, o frontman vai voltar para o seu lugar de origem. E ali vemos ele sentado no sofá, meio emocionado, talvez repensando as suas atitudes ou mesmo abalado ali com alguma coisa que tenha acontecido entre ele e o Ji-hoon, ou mesmo com o fato dele ter que mandar o Ji-hoon de volta para o jogo, já que provavelmente os VIPs têm muito interesse em que ele volte para o jogo, né? Se tem alguma coisa que nós aprendemos com o reality é que os ex-campeões têm um papel muito importante na participação no jogo. E depois disso é exatamente o que vemos. Sob o olhar preocupado e assustado de todos os jogadores, os guardas entram com um caixão no dormitório. E deixam ele ali no meio do salão. E após os guardas saírem e todos ali não fazerem ideia do que está acontecendo, o grupo de amigos do Ji-hoon abre o caixão. E vemos ao fundo que o jogador 388 estará se sentindo culpado e triste pelo que aconteceu, provavelmente imaginando a morte do Ji-hoon. E logo os amigos do Ji-hoon vão perceber que não só é ele ali dentro do caixão, mas como ele ainda está vivo. E provavelmente tenha sido dopado, ou então tenha sofrido aquela concussão na cabeça, que nós vemos o sangue ali, e apagado até chegar ali nessa cena. E nisso, provavelmente organizados pela jogadora 120, decidem colocar o Ji-hoon numa das camas do beliche e logo na sequência ele vai acordar. E ao perceber que voltou para o jogo, se revolta. E sendo contido pelos guardas que a partir de então vão algemar ele no beliche. Onde numa cena seguinte ali, provavelmente o jogador 388 vai tentar chegar perto dele e pedir desculpa pelo que aconteceu no final da segunda temporada. Já que deixou ele na mão, ou então pelo menos vai tentar falar ali com ele. E na sequência disso vai se iniciar uma nova votação para definir se o jogo continua ou não. E como vemos pela quantidade de jogadores que são a favor de continuar e que já votaram anteriormente por
continuar o jogo, e que é muito maior do que aqueles que querem impedir que o jogo continue, nós vamos ter a continuação aqui da terceira temporada, né? E Ji-hoon, já conformado que é isso que irá acontecer na votação, fica preso e provavelmente sem direito ao voto, como punição pela revolta que ele organizou no final da segunda temporada, e sendo observado pelos jogadores que votaram ali para manter o jogo rolando. E com isso eles vão ali para a próxima fase. Onde será feito um sorteio que vai dividir os jogadores ali por cores, vermelho ou azul. E tudo isso será observado pelos VIPs, onde eles provavelmente irão fazer ali as suas apostas. E aqui vemos que esse grupo de VIP será composto por 4 homens e uma mulher. Sim, pela primeira vez teremos uma mulher entre os VIPs. Além ali de um homem cabeludo e barbudo que veio para confundir a gente. Ali o sorteio vai acontecer e cada jogador vai ter que tirar uma bolinha de uma cor, ou azul ou vermelha, e sendo separados do lado esquerdo com a bola azul. E aparentemente esse sorteio não será feito em nenhuma ordem específica, já que a quantidade de bolas dentro daquele dispenser não segue um padrão de diminuição ali enquanto cada jogador vai tirando as suas. E veremos aqui também que o jogador 007 vai ficar num grupo diferente do da sua mãe, a 149. E que Ji-hoon será o último a sortear a sua bolinha, já que nós vemos ali que todos os outros jogadores já estão com as suas bolinhas enfileirados em cada lado e que o dispenser está praticamente vazio. E ali então ele vai tirar a bolinha vermelha. Na sequência, eles irão vestir o colete da mesma cor da bolinha que eles tiraram e receber o kit ali, que deve ter ou uma faca, ou uma chave, ou uma maçaneta. E o desenho do kit até lembra ali mesmo uma coisa pontiaguda, né? Talvez simbolizando de um lado uma faca e do outro lado a maçaneta. E enquanto os jogadores recebem esses kits, os VIPs recebem os pratos da sua janta. E todos eles se preparam para o jogo. Enquanto os próprios jogadores ali naquela mesma sala começam a se organizar para o jogo, nós poderemos ter aqui o nascimento da jogadora 222. Já que nós vemos nessa cena aqui que essa jogadora maluca, essa profeta, e que está ali aumentando o seu número de fiéis, nessa cena nós não vemos nem a jogadora 222, e ali no canto superior direito da imagem, nós vemos uma mancha no chão que pode ser uma poça de sangue. E sinalizando aqui que talvez ela nem participe do jogo. E que talvez tenha sido levada pelo Ji-hoon e pela equipe dela, pelo grupo dos amigos ali, para algum outro lugar para ter esse bebê. E na sequência nós iremos ver o jogo que deve acontecer numa espécie de labirinto. E em que, sob o olhar atento ali do frontman e dos VIPs, os jogadores irão duelar uns contra os outros ali por essa chave ou maçaneta para conseguirem fugir desse labirinto. E vemos então a jogadora 120 pronta para lutar. Veremos também a profeta maluca ali demarcando um sinal na parede, talvez indicando ali o caminho para suas súditas, para os seus fiéis, ou então tentando confundir os adversários. E em seguida olhando por um buraco, talvez da maçaneta que ela tem que tirar do adversário para conseguir sair dali. Então provavelmente ela será uma sobrevivente dessa etapa. Ou será que ela vai morrer por ter dado indicações aqui para os outros jogadores? Será que tem alguma regra relacionada a isso? E veremos também que o Min-soo, o jogador medroso ali, provavelmente está prestes a morrer. E aquele outro jogador, aquele golpista de cripto, e que agora é o pai do bebê que está lá dentro, aparece com a cara toda ensanguentada ali, olhando emocionado para alguma coisa. Será que é ele que vai matar o Min-soo? E então vemos Ji-hoon entrando pelo labirinto e passando ali por um corpo de colete azul. Será que foi ele quem matou essa pessoa? Se isso aconteceu, provavelmente o frontman conseguiu quebrar o Ji-hoon e preparar para que ele fosse o próximo frontman no futuro. Eu ainda tenho esperança que não, já que nós vemos ali no cronômetro o tempo de 4 minutos e 56 segundos, e que é exatamente o número do colete dele. E talvez sinalizando aqui que ele tenha acabado de entrar nesse labirinto, se eles tiverem mesmo que fazer toda essa missão em menos de 5 minutos. E se isso aconteceu e os guardas não tiraram os corpos que estavam ali antes, aquilo deve estar cheio de corpos. O que é mega bizarro, né? Quase um campo de batalha. Na sequência, nós vemos o frontman observando o painel de controle. E com aquele chão todo escuro, nós vemos que poucos jogadores sobraram.
restando somente alguns sobreviventes para o jogo seguinte. E então, no dormitório, a jogadora 149 cai no choro, provavelmente descobrindo que o filho dela não sobreviveu a esse jogo. E enquanto vemos ali também que os guardas trouxeram o porco ali para o dormitório, com todo o dinheiro acumulado e que provavelmente farão uma última votação para definir se eles avançam ou não para o último jogo. E nesse meio tempo nós vemos ali uma pessoa de roupa vermelha olhando para a montanha e que provavelmente é a guarda 11, buscando uma entrada para outra área e vai encontrar através do duto de ventilação, se esgueirando ali pelos dutos e finalmente chegando à sala de arquivos dos jogos. E vemos pela mancha de sangue na cabeça dela que ela provavelmente vai encontrar obstáculos para chegar até ali. De qualquer forma, ela irá descobrir os segredos dos jogos, quem são os participantes e provavelmente quem é o frontman. E talvez até mesmo colocar fogo em tudo aquilo ali. Enquanto vemos também que o policial vai chegar na ilha e usando ali uma roupa de mergulho, talvez sinalizando que ele tenha entrado em combate ali com o capitão do barco e que tenha tomado o controle para chegar o mais perto da ilha possível. E o policial vai conseguir invadir a estrutura e chegar na área dos VIPs, armado e com sangue nos olhos, e encerrando assim o teaser. E eu não sei se vocês perceberam, mas nesse teaser nós não tivemos nenhuma imagem do bonecão da Batatinha. E provavelmente porque isso será um desfecho da temporada, talvez ali como último jogo, então esteja sendo mantido em segredo total. Ou então ainda que irá representar uma nova era nos jogos. E será usado para mostrar que mesmo depois de tudo isso que aconteceu, com o sacrifício do Ji-hoon, do policial e até mesmo da guarda 11, os jogos de Round 6 vão continuar, pois essa é a essência dos poderosos que financiam esse tipo de entretenimento. E aí, ficou mais fácil de entender o teaser dessa forma mais organizada? E ainda, provavelmente teremos um novo material até o lançamento da série. E eu já tô louco para assistir tudo isso e organizar aqui junto com todo esse material. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e comente aqui qual é a sua expectativa para o que nós iremos ver no final de Round 6. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.